Aqui celebramos o espírito esportivo e a paixão pelos esportes em nossa cidade. A cada episódio mergulhamos nas conquistas, desafios, histórias inspiradoras dos talentos maricaenses, debates, entrevistas exclusivas e análises aprofundadas das equipes e atletas locais. Se você se liga em esportes, venha conosco nesta jornada emocionante. Aperte o play. Faça parte dessa comunidade esportiva vibrante. Pod Maricá, a sua conexão com o esporte. Fala galera, eu sou o Leonardo Marques, estou aqui no Pod Esporte Maricá, na companhia da Paula Pérez. E hoje trazendo um convidado super importante, um dos mais influentes treinadores de MMA da atualidade. E aí, Paula, quem será? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho das pessoas que ele já treinou. Eu vou precisar até colar aqui, porque, rapaz, é muita gente. Vamos ver se vocês já sabem quem é. Ele já treinou Anderson Silva, Rashad Evans, Ilir Latifi, Antônio Silva, que é o Pezão, Cosmo Alexandre, Anthony Johnson, Michael Johnson, Pedro Rizzo, Lyoto Machida, Vitor Belfort, Antônio Rogério Nogueira, que é o Minotouro, Hugo Duarte, Carlão Barreto, Michele Verginelli, Frank Mir, Sakuraba, Yoji Anjo, Takada, Rosimar, que é o Toquinho, Thomas Maguire, Milton Vieira, Pedro Nobre, Diego Nunes, Mohamed Caixa, Eric Silva, Murilo Bustamante como sparring. Rapaz, até cansei. Muita gente. Eu acho que a gente deve ter esquecido de mais gente aí, mas só ele vai poder falar pra gente aqui. Quem vocês acham que é esse rapaz? Bom, está na nossa frente aqui, tenho o prazer de ser o número 1 do Pod Esporte Maricá. A gente está na companhia aqui do Sérgio Gasparelli, Sérgio Babu. Sérgio, é um prazer ter você aqui conversando conosco, abrindo nosso programa, abrindo a edição de número 1 do Pod Esporte. Acho que a gente não podia abrir com uma figura melhor. Léo, obrigado pela oportunidade, pelo convite, Paulinha. Teve uma época da BTT que eu era instrutor. Então, eu fazia parte da equipe. Quando a galera viajava, que eram os donos mesmo da equipe, que era o Zé Mário, que era, na verdade, Murilo, Zé Mário, Bebel e o Libório, eu ficava tomando meio que conta, né? Assim, ficava ajudando ali. Nesse período, eu construí Aí eu fui construindo meu conhecimento de treinador e fui, de vez em quando, chamado por um, por outro. O primeiro que chamou foi o Minotouro, em algumas lutas no Pride ainda, isso tem tempo. Depois o Carlão e o Murilo, me chamou para ser sparring dele. Mas aí tem uma história que provavelmente você vai perguntar mais. Mas alguns aí, na verdade, eu fui assistente da equipe e ajudei no treinamento. Mas tem mais gente aí. Fala pra gente, como é que você começou na luta? Como é que foi? Foi de criança, foi de adolescente? Eu comecei muito novo, eu comecei com 11 anos no judô, eu sou faixa preta de judô. Todo pai, acho que na época que eu era menino, botava no judô, né? Hoje o pessoal bota mais no jiu-jitsu, tal, foca mais no jiu-jitsu, tá em voga hoje, mas eu comecei no judô. E aí fui até 80 e poucos, depois eu tive um lapso temporal aí que eu parei, aí retornei em 93 para 94 para o jiu-jitsu. Mas assim, como toda criança na minha época, judô. Entendi. Você é do Rio, Babão? Sou do Rio. Nasci em Botafogo, mas quase que morei a vida inteira em Copacabana. Sua família tem alguma influência de alguém que representava, lutava, alguém que você se inspirou? Não, nada, ninguém. Você foi o... Ninguém. Meu pai me botou porque eu era extremamente agitado. O que eu vou fazer com meu filho agora pequeno? Porque eu tenho que botar na luta para dar uma segurada. Quando você soube que, cara, você estava ali trabalhando com profissionais e que a sua vida ia ser dentro da luta, que você não teria muito que sair, não teria como sair dela, que isso já estava no seu sangue. Léo, eu comecei muito novo. Eu comecei com 11 anos de idade. Então, assim, quando a estrutura toda da minha vida foi na luta. Apesar de praticar outros esportes, a luta veio comigo sempre. Podia estar muito bem, estudei, sempre trouxe a luta como meio que um hobby. Mas eu acreditei muito que no boom do Vale Tudo, eu não iria lutar, porque eu estava fazendo
Pós, aí fui para o mestrado, eu não dava para dividir muito. Profissional, profissional, você não dá para... Eu já fazia muito, porque na hora do meu almoço que eu treinava. Então, quando eu vim de uma escola muito severa no judô, passei para o jiu-jitsu também, uma escola severa, de muita exigência. Tive excelentes professores, todos na hora certa. Eu Quem tive foi o o Jorginho, no jiu-jitsu eu tive o Jorginho, que até há pouco tempo eu encontrei com ele. Excelente, formador de caráter, de conduta, um cara que sempre primou pela parte física. Então, eu já desde o comecinho eu já entendia que você tinha que fazer uma parte física, você tinha que malhar, não dava só para você treinar. Apesar de nunca gostar, eu gostava de treinar. Depois eu fui para o Della Riva, precisei sair para ter mais treino. O próprio Jorge mesmo me colocou no Ricardo. Eu já conheci o Ricardo da rua, do lado de Copacabana. Comecei a treinar no Ricardo. Só que na época do judô, quando eu fazia judô, eu busquei o jiu-jitsu para melhorar meu chão. E aí, nesse período de buscar, tinha um Carson na época, só que o Carson estava voltado para o Vale Tudo do Rickson, que foi no Maracanãzinho, foi a segunda, acho que, luta contra o Rei Zulu. E o Pinduca lutou, enfim. Quando eu fui procurar, meu professor não teve muito, porque o próprio Carson não tinha como me dar atenção. Na verdade, não deu muita atenção ali, porque estava ligado na luta que eles iam ter. E aí eu fui para o Oswaldo, treinei um período no Oswaldo Alves. Isso foi 82, 83, 82. Aí eu fiquei um período de 82, perdi meu pai em 84. Aí realmente eu tive que optar aonde eu ficava. Eu gostei muito do jiu-jitsu, poderia ter ficado mais no jiu-jitsu, mas eu já estava graduado no judô. Eu falei, pô, vou terminar aqui essa caminhada, depois eu volto para o jiu-jitsu. Viajei depois que eu me formei no segundo grau, fui para a faculdade, um período, tranquei e viajei. Morei um tempo nos Estados Unidos, trabalhei com coisas totalmente diferentes. Voltei no intuito de trabalhar com fotografia, fiz um curso lá fora. Só que já estava aquela coisa da fotografia digital já começando, entendeu? A gente já sabia que todo mundo ia ser mandado embora. E aí eu voltei a estudar. Nesse período que eu voltei a estudar, voltei a fazer direito, eu voltei a treinar. E aí eu fui para o jiu-jitsu. E dali eu não parei mais. Eu parei muito pouco tempo, parei 3 anos. 2 anos e pouco foi o período mesmo da minha viagem para os Estados Unidos, que eu morei um período fora. Então, esse período lá eu pratiquei muito pouco. Porque, por incrível que pareça, o judô nosso é muito melhor do que o americano, mas eu tinha que voltar à minha faixa. Eu tinha que voltar à minha faixa marrom, porque lá eu teria que me graduar. Eu falei, pô, irmão, tá maluco? Como é que eu, brasileiro, vou me submeter ao judô americano, que vocês estão muito abaixo da gente? Aí eu acabei não treinando. Quando eu voltei para o jiu-jitsu, praticar mesmo, aí eu não parei. Aí o que acontece? Isso é uma cachaça, né? Vocês treinam. Quem treina sabe disso. O esporte é um vício. E a gente cada vez mais vai se dedicando. Nesse período que eu fiquei com o Sérgio Penha, que aí foi o cara que me lapidou e que me deu um rumo diferente. Um cara tem uma luta diferente ali e pôde, praticamente, a gente treinava juntos ali 2, 3 vezes por dia. E ele era muito rígido. Então, eu tinha que manter aquele treinamento, não podia dar mole com ele ali, senão perdia, porque ele era piloto. Então, eu tinha que aproveitar o máximo do Sérgio aqui para treinar. Nesse período, eu consegui retornar ao Carson para treinar. Eu ia no Della Riva, eu comecei a andar. Não tinha, tipo, de interromper, mas não tinha aquela visão de Creonte naquela época, não? Tanta mudança assim de equipe. Léo, tinha, mas eu sempre... Foi buscar treino. Hoje é normal, né? Antigamente isso era... Eu sempre não dei muita importância a isso, não. Entendi. Tanto que eu vim do judô, quando eu fui para o jiu-jitsu, muita gente falou mal. Porque o judô é esporte olímpico, o jiu-jitsu é uma bagunça, bababá, babá. Não dei importância, fui para o jiu-jitsu. Para onde eu vou, eu cheguei a treinar um período no Carson. E aí um amigo meu, Claudio Palmieri, me convidou para ir para o Murilo. Foi aí que eu conheci a rapaziada. Todos eles. E não tinha nem BTT ainda. Isso em 98. Só que todos eles já estavam lá, né? Então, assim, eu treinava com o Serginho, uma academia pequena. Praticamente éramos eu e ele. O Maurizinho Bittetti, quando fez a preparação para o Mundial, treinou com a gente. Alguns caras iam lá treinar. O Sérgio era muito bom.
eu já estava me destacando, porque eu estava treinando com o Sérgio direto, né? Não tem como você não evoluir com um cara daquele. E aí eu fui para o Murilo. Caí nas graças do Murilão. O Murilão sempre me tratou muito bem, fui recebido por todos, muito bem, fiz parte da equipe. O Murilo, logo depois que eu cheguei, aí teve o ADCC, aí o Murilo acho que lutou no Japão, depois foi chamado para lutar o Ultimate contra o Chuck Liddell, e aí ele me chamou para... Já estava treinando muito com ele, né? E aí eu fiz parte da equipe de sparring do Murilo. E aí, nesse período do Murilo, foi o período que eu comecei a pensar muito, o Murilo até me ajudou muito nisso, porque eu não tinha condições de competir, né, profissional de vale tudo, porque eu estava estudando, eu trabalhava, teria que largar tudo. E aí me deu acendeu essa luz de, pô, eu vou investir na parte de técnico. Eu vou estar nesse métier, e eu sempre escutava, porque o Carson uma vez falou para mim que eu comecei a fazer uma outra faculdade. Pô, você é burro, cara, você vai fazer outra faculdade. Você tem que ser lutador, cara. Em 2000, visionário, Carson, visionário. Em 2000 vocês vão ganhar muito dinheiro. Vai estar ganhando muito dinheiro, está ganhando mais de $200 mil. Realmente, o ano de 2000 foi o ano da virada. Foi quando o Ultimate mudou de dono, foi quando o Dan White pegou junto com o Fertitta e começou a investir. Nessa época, o Ultimate era vazio. Eu entrei em eventos do Ultimate que a gente escolhia qual cadeira que a gente sentava. Qual foi o primeiro Ultimate que você participou? Eu fui com o Sakuraba em 98 no Ultimate Japão. Eu fui acompanhando ele, porque esse período que eu tive com o Sérgio, o Vanderlei Rebelo, que é um amigo nosso, ele também teve uma academia, que inclusive era essa academia que a gente treinava. Ele foi um dos primeiros a pensar numa estrutura de uma academia para MMA, um centro de treinamento, entendeu? Que tivesse musculação, que tivesse um nutricionista. Então, ele montou uma academia, não sei, acho que era Caura, centro de treinamento, centro de alguma coisa de lutas, de aperfeiçoamento de lutas. E aí, ele aqui no Brasil, ele levou muitos lutadores para o IVC, que era um evento que tinha do Batarelli. Nossa, isso é primórdio, que não lutava nem de luva, era na mão. E eu fiz o corner, até estou lembrando aqui, você vê que a gente vai lembrando, fui junto com o Serginho, né? Nós treinamos o diretor, o presidente da federação, da confederação de Muay Thai. Arthur Mariano. Caramba, Arthur, desculpa, esqueci teu nome. O Arthurzão. E aí nós fomos na luta dele contra o Vanderlei. Em 96, a gente estava lá. Então, até antes do Sakuraba, eu já tinha ido. Só que tinha muita gente, tinha Luiz Alves, tinha um monte de gente, e o Serginho até ficamos para trás. Ficamos atrás um pouco. E aí, então, isso aí em 96, no evento de Sem Luva. E aí, conversando com o Murilo, eu vi essa perspectiva de se tornar um treinador. Então, eu comecei a estudar a luta, prestar atenção na luta, acompanhar os garotos, entendeu? Só que sempre tinha uma dificuldade, porque eu estudava, entendeu? Então, realmente, o primeiro cara que eu acompanhei foi o Frank, que o Ricardo Pires era um aluno do Serginho também. Frank Mir? O Frank Mir. Ele é faixa preta formado seu? Não, ele é do Sérgio Penha, Sérgio Penha. Eu ia junto, porque o Ricardo era um amigo e era aluno do Serginho também, e ele foi para Vegas, ele foi morar em Vegas. Montou uma academia lá e eu ia sempre para lá. Assim, de tempos em tempos eu ficava lá com o Ricardo e apareceu lá um gorducho grandão, que era o Frank. E ele falando que queria lutar e, assim, a gente olhava, né? Será que vai lutar? Será que dá? Enfim, talentosíssimo. Fiz lutas em eventos menores e aí ele era empresariado pelo Dan Lambert. Na verdade, não era empresariado. O Dan era apaixonado por luta. O Dan é o dono foi o cara que montou a ATT, a equipe ATT. América Top Team. E o Dan era apaixonado por lutas e muito amigo do Ricardo, meio que patrocinava e ajudava ali o Frank. Aí fizemos a primeira luta no Ultimate, foi contra o Travin, um faixa preta da Aliança na época, mas que já estava sendo treinado pelo Marcos Ruas. Aí depois eu fui em mais umas 2 lutas dele. Aí, nesse período, ao mesmo tempo, eu acompanhei um cara que chamava-se Phil Baroni, nessa época aí, e esse cara, na época, era extremamente polêmico, e o Dan White gostava de gente polêmica, né?
Então esse cara apareceu lá na academia, o Fio Barão, gente boníssima, maluco da pesada, mas foi um cara que eu também treinei. E aí acompanhei o Murilo com o Chuck Liddell e comecei a acompanhar. Comecei a andar. Que momento você sentiu, caraca, agora eu sou profissional, eu sou treinador e eu sou... Quando eu fui para Black House. Quando eu saí da BTT, isso em 2003, que o Joinha montou uma academia, Black House. O Joinha já era um empresário, junto com o Ed. O Joinha já vinha lá do Meca, daqueles eventos anteriores. E aí ele me chamou para fazer parte da equipe. O Carlão já estava lá, tinham vários treinadores, o Juruna, do wrestling, o Voahan, minha cabeça é péssima de memória. Porque para você chegar a ser treinador, você tem que treinar. E qual a E eu diferença? apanhei muito para chegar onde eu cheguei. eu ia Então, te assim, a cabeça Eu ia é te perguntar bem isso. Hoje você treina dodói. ainda? Treino. Eu nunca parei de treinar. Quando eu fui para Black House, realmente foi onde eu tive meu trabalho solo. Eu comecei a dar aula sozinho. E quando eu fui para lá, eu perguntei ao Murilo. Foi muito difícil, porque eu estava acostumado, assim, eu sou treinador, mas eu tenho os caras lá do lado, né? Qualquer dificuldade, pô, tá o Murilo do meu lado, Zé Mário, Bebel, Libório e tantos outros. Nossa, a gente brincava, que tinha dias que a gente entrava, o mar era alto. Que a gente brincava, tinha tanta gente treinando, que nitidamente eu já estava muito acostumado. E eu treinava com todo mundo. Eram 10 treinos de 10 minutos. Então a gente chegava, a gente Coisa quase nem pouca, se né? falava. A gente entrava, treinava e ia embora. Muitas vezes eu nem via quem estava lá, nem conversava muito. Mas cansei de ver gente olhando e não treinando, porque assustava. É. Era uma época que assim, a gente estava começando a treinar o MMA. Muita gente ali tinha migrado do jiu-jitsu pro sem kimono. Apesar disso não ser agora, né? Que eu sempre digo. A gente tem mania de focar no agora. Nossa história é gigantesca e vem lá de 1920. A gente esquece, né? O brasileiro não tem memória. Mas nesse período que eu estava na BTT, eu ficava tranquilo porque eu sei que eu sabia que eu não estava sozinho. Quando eu fui para Black House, realmente foi um trabalho solo. E lá eu trabalhei com o Anderson, com o Lioto, com o Vitor, com o Diego Nunes. Nossa, com muita gente. Tinham muitos meninos novos. Lá você pôde impor o seu trabalho com carta branca. Pra fazer... Eu já lá o Murilo nunca me cortou. Muito pelo contrário, o Murilo sempre deixava. Eu aprendi muito lá. Quando eu cheguei na BTT, eu falava com ele, mas por que você não finalizou? Sabendo que ele era um monstro no chão. Babu, não é assim. MMA, o Vale Tudo, na época, né? MMA, o Vale Tudo não é assim, não, cara. Você não vai finalizar, você tem que bater, você tem que estabilizar. E a minha ideia era o jiu-jitsu, tanto de kimono quanto sem kimono, que eu sempre treinei sem kimono também. Então, quando eu fui para Black House, eu já tinha sido forjado por eles, entendeu? Aí eu já sabia o que era derrota. Por exemplo, o primeiro luta que eu fui com o Murilo, ele foi garfado contra o Chuck Liddell. Então, assim, é horrível você perder. Eu já sabia, o cara fez tanto, 3 meses de treino para você perder e ainda ser roubado, tal. Mas aí, por outro lado, o Murilo fechou um caminho bacana no peso de baixo. Então, eu já tinha acompanhado lutadores que tinham se machucado, sabe? De eu não poder voltar da viagem que eu estava, de tão lesionado que o cara estava, sabe? Ele estava com um edema na cabeça muito grande, não podia viajar, a gente teve que ficar. Foi até bom, que a gente curtiu mais a cidade. Mas então, assim, eu já tinha passado por tudo isso. Quando eu fui para Black House, a única coisa era o seguinte: eu estava pegando o Anderson. O Anderson ele estava meio que retornando ao cenário do MMA, porque como ele era atleta da shootbox, eles tiveram um rompimento em algum momento, o contrato do Anderson ficou preso ao Pride. Então, ele não podia lutar em outro evento. Até o Ultimate meio que comprar, que um período o Ultimate comprou o Pride. Aí o Anderson ficou livre. Ele não podia lutar em alguns países, tanto que ele lutou, acho que no Havaí ele pôde, depois ele fez até revanche com um cara aqui no Brasil, que deu uma joelhada, aí o cara não voltou, ele perdeu. O Anderson realmente estava triste. E aí o Joinha, inteligente demais, com o Ed, buscou essa galera. O Lioto era um cara que vinha do karatê, vinha do sumô.
O Lyoto, quando a gente pegou, ele já tinha sido campeão mundial de karatê e ele tinha migrado para o sumô, entendeu? Então, assim, ele estava muito acima do peso que a gente queria, mas mesmo assim, ele lutou contra o Stefan Bonner, foi um teste para ele ver se ele queria, o teste dele foi só isso, né? Lutar contra o Stefan Bonner no Jungle Fight. Aí o Joinha foi montando, foi trazendo a galera, né? Então também foram 4 anos que eu fiquei, acho que lá, nem tenho ideia. Você acompanha do Anderson desde ele estar sem o cinturão, desde a caminhada até o cinturão, até qual defesa de cinturão? Não, eu peguei o Anderson, fui treinar o Anderson quando ele lutou no Cage Rage, ele nem era do UFC. Né? Você acompanhou toda a trajetória. Ele lutou contra um atleta do Muay Thai que a gente até tinha falado nos bastidores que ele teria que fazer alguma coisa diferente. E ele entrou com direto, voltou com cotovelo. Foi uma nocaute assim que até hoje mostra. O Dana White estava nas cadeiras, né? Ele só foi para isso. Ele olhou, né? Levantou e foi embora. E aí falaram, você vai lutar contra o Chris Liebel, né? E aí eu até brinquei com ele, falei, pô, você vai lutar com um cara... Todo mundo preocupado, né? Porque o cara era muito duro. E aí eu falei, você vai lutar com um cara que pinta a unha, tu vai perder com um cara que pinta a unha, você vai ganhar de quem, né? Eram as coisas assim. E assim, eu tinha pouco tempo de convívio com o Anderson. O Anderson, quando ele se separou da shootbox, ele ficou muito amigo do Minotauro. Foi quem ajudou, operou o joelho, até me deu uma entrevista, ele sempre enaltece o Minotauro. E aí eu tive um contato com ele porque ele chegou aí na BTT. Mas assim, quando eu fiz os corners do Anderson, sempre foi muito complicado porque a galera que estava com ele era a galera da shootbox. E a galera da shootbox, quando eu estava na BTT, todo mundo sabe que era guerra, né? A gente não podia entrar no mesmo elevador, né? Eu sempre... Já teve alguma eu só faço besteira, né, cara? Eu sempre dou mole. Qual a merda? Mas teve treta? Já entrei no ônibus, que eu vim de uma luta do Ultimate do Frank Mir. Aí eu peguei uma escala desgraçada, cara, que eu parei aqui, parei lá, parei acolá. Quando eu cheguei em Narita, eu estava destruído. E eu nunca gostei de viajar de avião. Hoje eu entro no avião, mas se eu pudesse, eu odeio o avião. E aí eu saí do avião mareado, ruim pra caramba. E eu queria logo entrar e ir pro hotel. E aí eu vi um ônibus escrito lá, Hyatt, Pride e tal, e entrei. Na verdade, eram 2 ônibus. O primeiro ônibus era do Shootbox, o segundo ônibus era da BTT. O Marcelo Alonso foi para o ônibus da BTT e a galera da BTT já tinha chegado. Tudo era dividido, ninguém pegava o mesmo voo, dias diferentes, tudo é diferente. O café da manhã, isso o Arona já falou também isso. Mas, enfim, aí eu entrei nesse ônibus. Quando eu entrei no ônibus, a primeira pessoa que eu vejo é o Rudimar do lado do Vanderlei. Aí eu comecei a olhar o Pelé, o Nilson de Castro. Eu falei assim, e aí o Vanderlei falou lá meia dúzia de palavrão, falou, pô, esse magrelo tá fazendo o que aqui dentro? Aí todo mundo começou a rir, né? Eu falei, cara, eu acho que eu fiz M, esse ônibus não é o meu. Aí eu fui andando, eu falei, bom, vou lá para trás, né? Aí eu pensei em voltar. Quando eu pensei em voltar, o ônibus saiu. Eu falei, bom, agora já era. Não passava nem uma agulha, né? Eu falei, pô, o que vai acontecer? Aí eu fui bem pro fundo do ônibus, aí tava o Ninja e o Shogun. Aí eles falaram lá, não, tava o que dá aula de jiu-jitsu para eles? Esqueci o nome também. Perdoa, irmão, esqueci. Tranquilo. Mas assim, a galera que me conhece sabe, eu tô sequelado um pouco. Não rolou. Não, a galera ficou me zoando quase 2 horas, né? Porque demorava pra caramba, um trânsito pra caramba, quase 1h e blau me zoando. Mas eu fiquei conversando com o Maurício e com o Ninja ali e fazendo ficou tudo teste legal. Psicológico aí. Tipo assim, não prestava muita atenção no que vinha da frente, não. Aí quando eu desci, o Murilo, eu acho que é o Murilo ou o Bebel que me recebeu. Você burro dói? Tá maluco? Como é que tu pega um ônibus desse? O ônibus é ali, cara. E o ônibus da BTT não tinha ninguém, só tinha o Marcelo. Caraca. E assim, elevador também, que eu entrei. Porque como eu não era lutador, então assim, essa rixa absurda que tinha, era mais com o Arona, o Paulão, que os caras se olhavam a ponto de quase se pegarem. Como eu estava ali, entendeu? Meio inconsequente, eu entrava no elevador, por exemplo, também, uma vez eu entrei no elevador. Pai, entrou, entrei, o elevador, fechou. Todo mundo tá olhando para minha cara, assim. Eu olhei e virei. Também o Vanderlei, não lembro quem mais estava, acho que o Anderson ainda era deles.
E eu virei de costas e falei, bom, vou ignorar. Né, de costas ninguém vai me bater. Se eu tivesse óculos, eu botava o óculos lá. Não vai bater ninguém de óculos. Mas eu fui muito forjado na BTT. Aprendi demais. Aprendi como a gente se mantém dentro de um corner, sem ficar nervoso. Eu sou muito nervoso fora, mas eu acho que quando eu sento ali, acho que o Léo já fez corner comigo, já fiz corner muita gente. Eu sou tranquilo, eu aprendi a ser tranquilo, mas eu aprendi na BTT. E quando você vai quando eu fui para Black House, foi assim, já eventos bombando. O Joinha tinha entrado em todos os eventos, o Ed já estava dentro do Ultimate. Então, só que o Ultimate na época não era o Ultimate de hoje, era tudo diferente. Não tinha esse boom, não tinha televisão. Eu já fui para eventos que eu olhava buracos na arquibancada. Era vazio, não tinha tanta gente, entendeu? Então, assim, acho que foi depois do Contenders que foi o que começou o boom. E aí, primeiro luta que eu fui foi, eu acho que essa do Anderson. Aí, logo depois, o Lioto já entrou. E aí, eu fui com os pequenos também. Aí, tinha alguns eventos nacionais. Aí, mais ou menos, que eu fui vendo que realmente eu estava profissional. Até então... Não, porque eu ia uma vez só para a Barra da Tijuca, Recreio, que era na Barra, não, era Recreio, e ali eu sou advogado e eu estou vindo aqui, como sempre eu fiz. Só que ali eu comecei a viajar muito, comecei a viajar demais. E aí já começou meio que a ter impedimento. E ali eu ganhava muito bem, o Anderson, toda a vitória era a grana que vinha para mim, o Lioto também, eu nunca perdi. Eu acho que eu estava contando outro dia mais ou menos, uns 24 corners que eu fiz no UFC, só com o Murilo. Roubado. Bastante coisa. E depois eu fiz mais 4 no WEC, que na época era dividido, né? O peso menor era no WEC, os pesos maiores eram no Ultimate. Eu acho que até o LFA está assumindo essa postura aí do WEC hoje em dia, aqui de ter uma escala para chegar ali, uma escadinha. Mas na verdade... por causa dos pesos, né? Mas... na verdade, o WEC era a Fórmula 1 dos pequenininhos, e o Ultimate é a Fórmula 1 dos grandes, né? E aí eles se fundiram. O LFA, inclusive, que é do Ed, eu acho que é isso mesmo. E ele conversou... Esse espaço que deixou ali, o toque de todos os pesos. E, Léo, ele fala isso exatamente. Ele busca os meninos novos, as meninas e os meninos novos. Porque você não vai chegar no Ultimate. O Ultimate é um funil. É difícil demais chegar no Ultimate. No Bellator da vida, entendeu? Antigamente não. Antigamente não eram os lutadores que chegavam, eram as academias. A rivalidade da BTT com a shootbox eram academias de luta, né? Mas também já não era mais assim, por exemplo, o que o Gão, o que o Rickson, eram modalidades. Quando eu já cheguei na BTT, já não era mais isso. A galera tinha que saber um Muay Thai. Porque o pessoal da shootbox já sabia botar para baixo, ou então se botasse para baixo já sabia ficar em pé, já sabia se virar no chão. Então já não era mais um cego de alto contra um cego de chão. Não era mais isso, não. Era já um mix, que o Dana White inteligentemente botou lá, Mix Martial Arts. Eles sempre mudam o nome. É um vale tudo. Só que com regras. Vale tudo é brasileiro. É nosso. Isso é nosso. Não vem dos Estados Unidos. Não. A galera... você faz o UFC? Não é UFC. E eu nem faço MMA. E também não sou um professor de MMA. Eu sou dentro da ramificação do MMA, eu sou um professor de chão. Dentro desse mundo, eu conheci muita gente. Eu treinei com muita gente boa. Eu conheci o Claudinho, através da BTT, do Murilo. Eu conheci o Cláudio Coelho, o Dério Gola, que era o treinador de wrestling, e muita gente. E quando eu fui para Black House, eu abri mais esse espectro ainda. Eu tinha lá o Daniel Varan, que era do Muay Thai, né? Ele é ótimo. Tinha o Juruna, que era professor de wrestling, né? Da Gama Filho. Então aí a gente foi botando muita gente, a galera do boxe, que era o Cesário. Até yoga a gente fez. Eles tinham... O João era muito inteligente, trabalhava essa parte de respiração, enfim. Mas como a gente é profissional e acaba meio que não dando muita ideia, a gente quer brigar, quer treinar, acabou a gente nem dando muita ideia
pro yoga, mas foi muito importante isso. E lá foram juntando pessoas assim, por exemplo, lá quem treinou foi o Nino Schembri. Eu era branca, o Nino já era faixa preta campeão do mundo. Como é que você vai dar aula pro cara desse? Entendeu? E lá eu fui entendendo que o chão de MMA é um chão totalmente diferente. Como o chão competitivo é como o jiu-jitsu de defesa pessoal é outro, o sem kimono é outro. Então tem várias vertentes, entendeu? Coisa que eu também não conhecia muito. Então eu fui melhorando muito. E nesse momento foi quando eu conheci o Hugo, que tinha rivalidade. Ainda tinha, não era como na década de 80, 90, mas ainda tinha. O Hugo estava parado, não estava mais querendo muito essa coisa de luta, tinha uma academia de musculação, e eu estava com a minha mãe na portaria do meu prédio, e a academia dele era do lado do meu prédio, no Flamengo. E eu estava indo para a academia, desci com a minha mãe e falei, e a mãe, ele e o Hugo. E a minha mãe sempre acompanhou luta comigo, desde as lutas do Mike Tyson, eu ficava com ela acordado, assistindo e tal. Aí ela falou, você vai falar com ele, vocês não são inimigos? Eu falei, não, mãe, não é inimigo nada. Eu chamei ele, falei, tudo bem? Pô, você não quer ir lá na academia, na Black House, não, joinha? Aí eu joguei até na conta do joinha. Na verdade, eu pensei ali na hora. E ele ficou emocionado, pô, você é do jiu-jitsu? Eu falei, sou da luta, cara. Aí o Hugo começou a ir lá treinar. Acrescentou demais, porque além de ser um casca grossa, ele voltou a ficar no shape, voltou a ficar bem. A gente até quis colocar na época ele para lutar. Isso eu estou falando de 2004, né? 2005, 2004, para fazer lutas dos Masters, né? No MMA, mas acabou que não vingou. Mas aí eu fui acompanhando o Anderson, o Lioto. Aí você vai pegando experiência, né? O jeito de cada um, como cada um procede, como é que fica nervoso, não fica, o que você fala, o que você não fala. Aí fui criando uma norma minha, pessoal, de como eu trabalho. O cara é do alto, eu fico quieto. Cai no chão, o cara fica quieto, sou eu que falo. Que é uma coisa que não acontece até hoje, né? Hoje tem a postura dos treinadores aí, que às vezes eu fico até alguns amigos que a gente vai, nosso Eugênio Veronese, eu fico brincando com ele. Os treinadores, a gente acompanha, arbitrando aí afora, aí a gente escuta os treinadores, vai, dá aquela, sai daí, sai daí. O cara tá com o outro dando porrada na cara dele, ele tá por baixo tomando, aí o treinador tá lá de fora, tranquilo, sai daí. Pô, se ele soubesse sair dali, aí fala, faz aquela. Não, aí não. Cara, não é o papel do treinador, sabe? Esse é torcedor. Você tem que dar solução. Se você é um treinador, você tem que dar solução. E você tem uma estratégia a ser seguida. E a gente, assim, brasileiro não tem plano A, não tem plano B, né? De natureza, nós não temos plano A. Para tudo, profissão, qualquer coisa. E você, na luta, eu aprendi que a gente tem que ter um plano B. Eu nem uso isso muito para minha vida, não. Eu deveria pensar até mais para minha vida. Às vezes eu não tenho um plano B. É plano A e quando o plano A não rola, a gente fica mal. Mas na luta você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C. Você tem que definir primeiro o que o cara vai fazer. Eu me preocupo muito mais com o adversário do que com o meu atleta. O meu atleta eu já sei, eu já treinei. Eu sei o que ele vai fazer. Eu tenho que saber o que o cara vai fazer e o que está dizendo lá do outro lado. Eu presto muita atenção nisso. Então, com o tempo, eu fui criando um estilo que não é meu. Eu já vi pessoas fazendo. Aprendi muito com o Diógenes, que era o professor do Anderson, que era shootbox, que no começo me olhava de cara feia. Eu olhava para ele de cara feia, porque ele era shootbox. Ele saiu com o Anderson, teve um racha lá, saiu. Mas eu aprendi demais com o Diógenes. O cara, assim, tem muito com o Voarran. Com todos eles eu aprendi. Cada um tem um estilo. Mas eu aprendi, lá na BT, eu aprendi muito. Como aprendi também a não ser nervoso, porque às vezes você pega caras muito nervosos, que gritam, entendeu? Então, assim, você tem que falar num decibéis diferente. Se todo mundo está gritando, você não pode gritar que a tua voz fica. Uhum. Você tem que falar baixo, falar num tom que é diferente da galera e acaba sendo entendido pelo teu atleta. Ele ouve. Eu achava que não. Isso eu li. Eu li lá atrás. Isso, estou falando no comecinho de 2000, quando eu peguei essas feras. Você imagina pegar o Anderson, o cara sai na porrada há anos. Como é que eu vou trabalhar esse cara? E ele é striker. Eu sou chão. A responsabilidade da Paulinha sempre caiu em cima de mim, porque eu praticamente só dei aula para striker. Qual é o ponto fraco do cara? O chão. Fazer mágica, né? E a bomba cai em cima de mim. E sempre assim. Se vira. Pô, mas, cara, tu acha... E eu sempre falava, não, vamos embora.
Mesmo tendo medo, vamos embora. Porque Mas a tem- gente tem arrisca, muito tem que de- arriscar, cara. Quando o Anderson Tem muita Fernandes- confiança do professor também, do treinador, né? De você não sabe o que você vai fazer, mas não, vambora, você assume. A primeira coisa que eu tenho que ir, se vamos, vai, é essa hora. Vamos embora. Aí você senta, pô, traz lá. Eu sou da época da fita cassete. Traz aí. Qual foi o primeiro strike que pegou uma finalização bonita, que você era corner, que você falou, cara... Foi o Anderson. Foi o É o Anderson diferenciado. Acho que eu não preciso quem? nem dizer. O Anderson é um cara. Pô, eu já acompanhei em todos. Todos. O Murilo é o meu consideraria ídolo, ele- assim. O você Murilão é o consideraria- ídolo. Que eu sempre digo, assim. Mas, assim, todos esses caras, pra mim, são ídolos meus. Eu brinco agora que os meninos lutaram. Eu boto escrito, pô, sou fã de vocês. Porque eu sou, cara. Porque é uma vida muito difícil. O cara tem que ser muito abnegado. Sabe? Ele tem que ter uma cabeça muito forte. Porque você é um mix, cara, de lutas. Você tem que aprender, você tem que treinar Muay Thai, Jiu-Jitsu, ou luta livre, Muay Thai ou boxe, ou kickbox, mas enfim, você tem mais 5 modalidades e você é massacrado por 5 professores. Nossa. E muitas vezes Muita coisa. os professores não entendem que eu não posso levar o cara ao extremo, porque ele vai fazer outra luta no dia seguinte, outra luta no outro dia, tem preparação física. Aí é o que o head coach tem que ter na cabeça. O head coach é o cara que ele tem que equalizar isso. As coisas não podem ser assim, elas têm que andar assim. Então, ele tem que olhar, pô, Léo, você está puxando demais no Muay Thai. Não, mas ele tem que ir ao extremo. Calma, cara, ele não pode ir ao extremo. Ele amanhã está treinando o jiu-jitsu. Aí o cara do jiu-jitsu no dia seguinte vê que o Léo puxou, não, eu vou puxar também. Aí fica cada um Entra puxando numa o seu. estafa Aí física, a gente está mental. lidando com o ser humano, cara. Aí ou o cara vira o fio, que é o overtraining, ou o cara se machuca. Aí é o que eu falo, todo lutador de MMA ele vai quebrado para a luta. O cara que não vai ruim, ele não treinou. Aí é a máxima do Carson Gracie. Treino duro, luta fácil. Treino mole, vai ser uma luta difícil. Entendeu? Então, as coisas vinham para cima de mim como uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu não peguei, assim, o Anderson lutou contra o Chris Bell, depois lutou contra o Rich Franklin. Aí lutou contra o Ed Luthor, um cara que tinha me vencido numa luta do ADCC. Eu fiz um round, depois fiz outro round, aí morri. Eram 10 minutos, 5, ficou empate, eu não aguentei, cansei. Puxei para a guarda e perdi por -1. Mas o cara era duro, e ele lutou a regra do ADCC, a vencer por -1, mas venci. Cara, você vai lutar com um cara que ganhou de você. Cara, foi assim, 2, 3 meses de inferno, porque o cara já tinha me vencido, né? E aí que eu falei, pô, Anderson, beleza, agora você vai me vingar. O cara não tem nada demais, você vai me vingar. Vamos ganhar desse cara. E realmente o Anderson está treinando chão. Ele já vinha de uma escola que tinha lá o chão, mas para pegar um cara de chão era meio complicado, entendeu? A gente não esperava. E o Dana White sempre foi um cara que arriscou muito, principalmente contra brasileiro. Ele bota o brasileiro para se ferrar, bota brasileiro com brasileiro. Então ele viu que o Anderson realmente estava vindo e ia ser difícil. Pegou o Rich Franklin, tirou para nada, pegou o Chris Bell, tirou para nada e tirava para nada. Era sentar e ele falava para mim, pô, mas fica aí, vai se divertir, hein? Se diverte aí. Era o que ele falava comigo, se diverte aí. Fora toda, assim, o mais legal de tudo que eu falo, eu estava conversando, sempre converso com a minha mulher, com a minha filha, os bastidores são muito legais. A gente sabe que vai ser uma guerra, né? Pô, o cara pode entrar, pode se machucar, pode ser a última luta dele, ser uma lesão definitiva. É que as pessoas que estão aqui fora não veem isso. Né? Você pode entrar e o cara pode sair com uma lesão definitiva. Estourou um joelho, acabou. O Carlão, eu era corner do Carlão, ele lutou contra o cara, uma luta brilhante, tirou onda. Ele foi dar um chute na cabeça do cara, rodou, o pé ficou preso, acabou. Não lutou mais. E era o retorno do Carlão, já vinha de sequência de lutas, assim. Era aquela luta que eu sentei para ficar vendo o Carlão bater no cara. Espancou o cara, foi dar um chute na cabeça, rodou em cima do joelho, acabou a carreira. E aí? Numa luta. Entendeu? Você já teve alguma experiência na Rússia? Tem vários amigos que vão lutar na Rússia e fala que o pessoal da Rússia lá é desleal, faz aquelas pegadinhas, enfim, em uma série de coisas. Já aconteceu alguma coisa assim? Tem. Já fui. Que houve lá na Rússia? 2 vezes, fui com o Pedrinho. O pessoal fala que é cachorrada, né? Eu fui com o Pedro e a gente, assim, os caras botam a gente num hotel, que não é o mesmo hotel. Alimentação, desci não, ninguém falou nada, não. Não, peraí, espera um pouquinho. Fora
conexão. A pior conexão que eles puderem botar para você, eles vão botar, tipo 30 horas voando. Você sai daqui, vai para Paris, para em Paris, vai para Amsterdã, Amsterdã vai para Moscou, de Moscou para uma cidadezinha lá no interior, né? Fora que assim, que eu fui com o Pedro, por exemplo, um evento pequeno, que era de uma cidade dentro da Rússia, mas era tipo um território checheno. E assim, galera não é muito de papo, sabe? Não dá muita ideia. A gente ficava meio que... tem isso. O Toquinho, por exemplo, lutou, ele comentou comigo que dos eventos que ele foi, os caras, não é agora, vamos para o ginásio. Não é agora não, volta para o hotel. Entendeu? Então, assim, tem que trocar de quarto, porque os caras ficam infernizando o quarto do atleta. Então, você bota o atleta num quarto e fica no outro. Cadê o cara? Não, ele já desceu. Só que o menino está lá em cima. Cadê? Não sei, está lá para baixo. Porque eles ficam... É a tática deles, né? Você vai porque você precisa, muitas vezes. Eu já disse assim, o cara vai porque ele quer. Não, ele vai porque ele precisa ganhar dinheiro. Mas, assim, eu não acho legal o evento. A gente vai vendo a probabilidade aí de 10 atletas nossos que vai para a Rússia, 2, 3 no máximo que conseguem voltar. E além do que os caras são duros, né, Léo? É pauleira, a gente São vai lá. duríssimos. A gente foi conhecer depois que os eventos começaram a pegar a galera do leste europeu. Você viu o Khabib, a família toda do Khabib, os atletas todos, o Fedor, a equipe do Fedor. Isso a gente foi vendo lá desde o Pride. Eu me lembro que eu estava numa luta do Minotauro e todo sentado assim, entrou um cara, falou com todo mundo, apertou a mão de todo mundo. Eu vi que todo mundo deu atenção. Aí eu olhei, lembro que estava do meu lado, quem é ele? Porra, velho, é o Fedor. Eu falei, pô, esse gorducho é o Fedor, cara. Se o cara não tinha, se você olhar o Fedor, ele não tem o shape de um lutador, né? A gente imagina o cara gigantesco. Aí você foi mudando essa visão. O lutador, ele não é um bodybuilder. O lutador, ele tem que estar preparado fisicamente para ir o físico de cada um, de cada qual. Nem sempre todo mundo é fortão. Fisicamente e mentalmente também, né? Porque... Não, e esses caras são uma geladeira. Todo cara russo, todo cara que vem do leste europeu é uma geladeira. Mas quando você falou para mim da luta que mais eu tive pressão, foi a luta contra o Travis Luta, que o Anderson finalizou. E eu, por acaso, brinquei, você vai finalizar. Estou imaginando a luta que a gente tinha um momento assim que o Anderson, tipo, agora parou, brincadeira, vamos concentrar, vamos. Um dia, 2 dias antes da luta, assim, você vê que parava, porque o Anderson não tirava para nada. O cara era divertido, zoava, brincava. Jorge, né, a equipe era muito legal. E assim, eu ia nas competições, mas nem todo atleta levava qualquer um. Ele levava alguém que tem uma boa relação, entendeu? Ele vai trazer uma experiência, tem um cara... Pô, o Cláudio Coelho é pé de coelho de um monte de gente. Muita gente levou o Cláudio. Eu disse que o Cláudio Coelho não queria ir. Eu sei que o Claudinho, ele conversando, muitas vezes não queria nem ir, mas eu ia porque o cara... Não, Claudinho, vai comigo. Não só pelo boxe, pela pessoa que ele é. Ele transmite segurança, entendeu? Isso é muito legal. Você ter um corner que, além de ser o teu treinador e ser um cara que vai estar lá na hora contigo, vai te dar o caminho, pô, esse cara te acalma. Então, eu aprendi com o Claudinho também, como é que você se porta, entendeu? Já dei mole de falar, de gritar, de querer dar uma chamada. Uma vez com o Lioto, eu fui estúpido, gritei lá. Mas assim, aí você vai aprendendo, né? Aí você vê do outro lado o cara ficar de mal contigo, né? Eu tô de mal com você, porque, pô, falei lá, gritei. E você vai aprendendo. O próprio Anderson me deu toque. Aí, com o tempo você vai evoluindo. Mas assim, tudo eu aprendi meio que na porrada, né? Não tem uma faculdade de... E outra coisa, a gente faz faculdade, pós e mestrado, tudo junto. E os caras que você acompanha são muito mais do que você. Como é que você acompanha? Como é que eu sou corner do Anderson? Pô, o cara já é um monstro. Corner do Vitor. Corner do Lioto, que já era campeão de não sei quantas modalidades. Aí você vai vendo, pô, quando eu caí com o Frank, não, que ele evoluiu. Mas quando eu cheguei com o Rashad, o cara já era o Rashad Evans. Pô, já era All-America. Eu não sei se ele chegou a ser All-America, mas era top de wrestling. Já tinha sido campeão, já tinha pego o cinturão. Aí foi uma outra fase da minha vida que eu fui para Black Zillion, que é uma academia na Flórida, e que eles montaram, que tinha alguns brasileiros, foram os brasileiros que me levaram, e lá eu treinei o Ilir,
Treinei o Anthony Johnson, Michael Johnson, o Frank, o Pezão começou a treinar lá também. E a Amanda chegou aí um tempo lá. Eu conheci o Cosmo Alexandre, se tornou um grande amigo meu. É que a gente acaba se afastando, assim, pela vida, né? Chegar na perguntazinha aqui agora, ó, dos internautas aí, perguntando quem você gostaria de treinar hoje na atualidade. Uma pessoa que você fala, pô, se eu pego esse cara aqui, é um cara bom de trabalhar, dava para fazer um bom trabalho. Pô, Léo, eu sinceramente assim, eu tenho acompanhado menos. Entendi. Porque para pegar um cara que já está no UFC, aí é Já mole, tá né? feito, né? Então, assim, a não ser que você pegue, como eu peguei na época, a galera que não tinha assim, tava meio que no ostracismo, tinha meio que desistido, que era o Anderson já estava meio desanimado. Aí você tá pegando um cara que já foi, você recomeçar. Mas quem você acha que, pô, esse cara dá para fazer um caldo ainda? Uma pessoa, pô, vai ser bacana fazer um trabalho com ele, ainda tem lenha para queimar, que a gente possa... Ia ser um bom trabalho daqui para frente. Cara, eu sempre fui muito fã do Zé Aldo, eu acho que... Você acha que ele ainda tem gás ainda para... Não, eu acho que não. Eu acho que o Zé já chegou onde ele tinha que chegar. Acho que ele já conquistou tudo, entendeu? E assim, realmente, eu não sei se ele tá fazendo boxe agora também, é outra coisa. Não dá para parar, né? Não dá, a vida toda, Ele né? foi porque o MMA que eu falo, o MMA, de repente, falar pro Zé Aldo, pô, Zé Aldo, fazer um camp pro MMA, pô, o cara não quer mais, Vida é toda é muito muito cansativo. Aí ele migrou pro boxe. Vai ficar mais rico do que ele é, graças a Deus, vai fazer muito mais grana e abrindo portas para outros, né? Mas assim, tem muita gente, Léo, tem muita gente. Eu gosto de pegar caras novos, rapaziada nova, entendeu? Lapidar, pegar o diamante Pegar desde o ali, começo, porque aí você vai forjando, você vai moldando. O problema é que a rapaziada nova, eu não sei se tem paciência para um cara chato como eu. Às vezes Entendeu? a paciência para o cara chato é enxergar que não é aquela vida de estrela que é treinar MMA, que a coisa é dura, que é difícil Todos ser os atleta. caras que um eu cara novo e treinei, maduro Paulo, pra isso, né? eu fui muito feliz, me amarrei, saí sempre pela porta da frente. Todos foram muito bons. Quem que Eu você- consegui, assim, Só uma fazer pergunta. tudo que eu queria fazer com os caras. Óbvio que nem todos eu consegui ser o campeão Sim. com eles, entendeu? Mas assim, eu sempre me dei muito bem com todos, saí pela porta da frente com todos. E graças a Deus, todos estão aí, já se aposentando. Mas se não foi o campeão, tem equipe deles, o irmão luta, alguém luta. Pô, você vê o Anderson já está na fase dos filhos. É. Os garotos estão lutando, entendeu? Dessa galera toda que você treinou, quem que você considera o mais disciplinado? Não o melhor, não, mas mais disciplinado. O que se dedicava mais, o que chegava na hora, o que fazia, tudo você mandava. Porque a gente sabe que tem uma galera que, não vou fazer então, isso. essa galera mais antiga que a gente fala, que foram os caras que foram campeões, todos eles eram regrados, porque eles sabiam muito bem. Assim, o Anderson foi campeão com 30 e poucos anos, entendeu? Vitor já chegou com 30 e poucos anos também. Então, quando você fala com um cara de 30 e poucos anos, você está outra falando cabeça, com um cara né? forjado, né? A vida já forjou. O Lioto, por exemplo, veio do karatê. O pai dele estava lá do lado. Então, não tinha como ele vacilar. Sacou? Era regrado até demais. O Anderson treinava pra caramba. Gostava de treinar. Entendeu? Ah, legal. Murilo, pô, não preciso falar. O cara já vinha de uma escola de campeão do mundo de jiu-jitsu. O cara passou por vários testes na vida dele, sem luva, lutou com um gigante, que é o Tom Erickson. Então, o cara já sabia o que ele queria. Esses caras já queriam ser campeões. Eles conheciam o potencial deles, entendeu? O problema é você lidar com os mais novos. Aí sim, tive que trancar, garoto dentro de sauna para bater o peso, Eita. entendeu? Fingir que desmaiou. Eu falei, olha, mas como é que você desmaiou? O negócio tá aqui, que queima aqui. Você caiu para cá? Quem desmaia não mede onde vai cair, né? Ia cair ali se queimar na sauna, na pedra da sauna, né? Eu falei, mentira. Aí levantar, me xingar, velho, eu te odeio. Aí, mas eu não vou abrir. Aí, são esses... Eu não vou abrir, trancado. Mas eu não vou abrir. E trancado na sauna ele? Eu prendi o pé assim, a porta era para fora, eu botei o pé e não deixava abrir. Porque tinha que fazer Bateu o round. mesmo? Bateu, ficou chato. Bateu também no adversário, mas ficou de mal comigo também. Foi legal você ouvir um cara desse que vai sair na mão e falar, velho, eu tô de mal com você. Pô, tô de mal, né? Você vê que é muito louco. Eu conheci só fazer uma
um professor, era coordenador da UF de Sociologia e Antropologia. Se não me engano, Antropologia. E ele foi treinar jiu-jitsu para conhecer essa questão da relação interpessoal que tem dentro da luta. Que você, às vezes, tem idiota homofóbico, né? Não gosto de gay, não quero treinar. Ainda tem isso. Na época que eu treinava, lá em 1990, 80 e poucos, 90, imagina, né? E o cara foi para entender como que vocês dão um beijo. Quer dizer, você pega o teu amigo, você dá um beijo. Como é que você entende essa relação, né? Pô, o cara é homofóbico, mas ele dá um beijo. O cara é orelhudo. Aí você começa... Hoje não tem mais isso. Hoje as pessoas entendem que tem um cara formado, que tem um cara médico, que tem um advogado, que treina jiu-jitsu. Né? Que de repente não vai chegar num nível desse, porque você não consegue estudar e ser um lutador de alta performance. É difícil. Alguns conseguem, mas assim, a faculdade tem que entender, aí num período que você vai faltar para fazer a segunda chamada. Sim. Porque o cara, um jogador de vôlei, um cara de alta performance é diferente. Eu não indico ninguém a ser um atleta de alta performance. É horrível. A mão não estica, dor, tudo. Vocês sabem disso, você sabe disso. É tudo quebrado, entendeu? Não é sadio, não é saudável. Vou apontar o dedo para você. A gente tem histórias, mas assim, eu já passei por muita coisa. Pô, você tem que levar arnica. O que é isso, cara? É arnica. Para quê? Para poder tirar uma toma do cara mais rápido, entendeu? Você pegar o cara... É porque eu falo, nesse período, tive muito poucas derrotas. Então, eu nunca peguei um cara assim mal por ter perdido, entendeu? Destruído. Normalmente eram derrotas que você falava assim, cara, perdeu. Uhum. Pô, você deu mole, errou aqui. Realmente outro cara é o campeão, não vai ser difícil ganhar dele, a gente vai ter que treinar para ganhar de novo. Não vi assim, uma derrota, assim. E com esse tempo eu me forjei muito na parada de você entender a cabeça do cara. Então, se você perguntasse para mim qual foi o cara mais dedicado, na minha área, no que eu ensinava, pô, todo mundo adorava treinar. Eu tinha uma boa relação com todo mundo. E eu sempre peguei a galera que era do alto. Então, o cara tinha que treinar, irmão. Era o calcanhar de Aquiles do cara. Pelo contrário, eu tinha, às vezes, chamado para você não me ensina isso. Eu falei, mas você não vai aprender isso agora. Mas por que eu não vou aprender? Eu falei, porque você tem que entrar lá, sair na mão, socar, chutar, dar joelhada. Ganhou, vamos embora para casa. Se cair para o chão, é sair e levantar. Mas eu quero fazer chão. Eu falei, não, você vai fazer chão depois. Agora a gente tem que ser campeão. Vamos ganhar dinheiro. Eu quero dinheiro no bolso e comer meu hambúrguer depois do final da luta. Porque eu queria vir embora logo, entendeu? Qual foi a maior alegria que você já teve nessa tua carreira aí? Você falou, caraca, isso aqui foi o meu ápice, que eu fiquei mais feliz. O Anderson, quando ganhou do Travis Luto, que ele me vingou, meteu um triangulão, gostei. E, todos, cara, é muito difícil assim, falar de qual, porque eu ia estar sendo até leviano, cara, porque todas as lutas para mim, é que eu falo para os meninos, não, essa luta é a luta da minha vida. Não, toda luta é a luta da vida. Luta, né? Porque se você perder uma luta, você volta lá para trás. Você tem que ter um card de 4 vitórias para você chegar no evento bem. Então você tem que dizer 4-0. Se você perder uma luta, você volta lá para trás de novo. Mais 4. Entendeu? Mais 4 para você ganhar. Hora inferno. Então você já tem que ter 8 lutas. Né? Fora a derrota, 9. Aí você vai para um grande evento desse. Entrei no LFA. Eu tenho que ganhar para poder ser visto, para poder entrar no Ultimate. Entrei no Ultimate, aí eu entrei no evento. Você entrou para sair? Não, eu tenho que me manter. E aí você vai ter que continuar vencendo. Quando você ganha o cinturão, aí que você tem que se manter. O John Jones falou, o problema não é você chegar, o problema é você se manter. Porque realmente começa o quê? O glamour, o estrelato, aquele amigo que não é amigo porra nenhuma, que está lá para sugar. Porque quando você é campeão, o teu corner muda de 3 para 18 pessoas. 18 pessoas, como eu já passei por isso. 18 pessoas, as pessoas de sapato dentro do ringue. Aí eu sou um cara que realmente eu sou chato. E a galera não quer ouvir chatice. Vambora, daqui, um monte de pela-saco, vambora. Então, aqui não é lugar. A hora do treino é a hora do treino, a hora da luta, a hora fora da luta, eu quero saber o que o cara faz. Mas na hora do meu treino, por exemplo, horário, já aconteceu com o lutador de eu chegar 7h30. 8 horas, não chegou? Vamos dar um treino? Vamos. Eu e outro treinador, descíamos e ia embora.
Aí, quando trocava de roupa, tal, vamos descer, aí encontrar no elevador. Ué, mestre, vai ter treino? Eu falei, não, já teve, 7h30. O cara já era campeão, mas o meu horário é meu horário. Alguém quer isso? Chega uma hora que é muito difícil você ouvir quando você está no auge, no topo. Você não gosta muito de ouvir. Você não quer mais ouvir. Você já sou campeão. Aí o cara erra. Aí o cara vacila. É a hora que realmente você vai ver que ele vai ter uma queda. Porque você tem que ouvir. Você tem que sempre ter o cara chato. Em Entendeu? casa tá chato assim também? Sou, mas a minha mulher me doutrina. Mas Léo, são anos e anos, cara. Tem muita história, tem muito convívio legal. Gente chata, óbvio que eu conheci Então gente chata. pode-se dizer que você é um cara profissional realizado, né? Feliz. Olha, eu já cheguei entre 5 melhores treinadores numa escolha que teve. Eu acho que sim. Eu não sou frustrado. Tem pessoas que me falam, você queria ter lutado MMA? Lógico, né? Porque tem pessoas que falam assim, se você não entrou... Outro dia eu vi um treinador falando isso. O cara só pode falar de você se ele foi lá e lutou, e saiu na mão. Mamamã. Bom, aí você quer falar com um cara que é lutador ou você quer falar com um cara que é treinador? Um cara que é treinador na minha área, eu tenho que conhecer a minha área, a luta, de chão. Eu não me meto no boxe. Apesar de ter treinado muitos anos com o Claudio, eu não me meto no boxe. Apesar de conhecer Muay Thai, como é que você pode falar para mim que eu não conheço Muay Thai? Eu treinei o Cosmo Alexandre e o Anderson Silva. Você acha que dali eu não conheci? Eu fui aluno do Arthur. Treinei anos com o Paulo Nicolai na época da BTT. Óbvio que alguma coisa eu conheço. Óbvio, eu não vou conversar com o Léo de igual para igual. Mas para entrar no ringue e fazer uma leitura do adversário, eu vou saber. Eu entendo um pouco ali. Mas hoje ainda tem treinadores que falam assim, você tem que... você nunca lutou em MMA? Como você vai falar de MMA? O imbecil. Tem muita gente. Você tem que conhecer da sua área. Entendeu? Eu não posso falar de kickbox, de Muay Thai. Mas de chão, desculpa, eu entendo e bastante. Entendeu? Aí se o cara vai me perguntar alguma coisa, que eu já troquei ideia com o Léo, a gente já treinou o mesmo menino. A gente já trocou ideia. O que você acha? Vamos fazer uma estratégia juntos? Vamos. Isso para mim é o que mais falta. Sim. E isso para mim é o que me deixa tranquilo na luta que eu consegui chegar onde eu cheguei nesse sentido. Eu nunca me meti no trabalho de outro, nunca fui de dar pitaco. Os caras aqui normalmente me perguntam, o que você acha? Aí eu fico até enaltecido. Falei, não, cara, é a tua área. Não, o que você acha? E me dei bem com todos eles, entendeu? Realmente eu gostaria de ter feito mais. Eu queria ter continuado mais tempo na luta, entendeu? Treinando. Mas aí você vê, as pessoas querem não pagar, entendeu? Você conseguir um patrocinador, que eu acho um absurdo, um esporte que... Alguns dizem esporte de luta, mas enfim, um esporte. No nível que é o MMA, o nível que os brasileiros são, a gente não tem um evento do Ultimate que não tenha um brasileiro. 2, 3, quer dizer, um não. Eu nunca vi um evento de MMA que não tivesse brasileiro. Para lutar no Brasil. Acho que é só o ONU, UFC. Para lutar no Brasil por esmola. Os caras ganham R$500. R$500 não conserta nem o seu dente. E você vê as melhores lutas são dos meninos, que estão se matando para conseguir um lugar à sombra por R$500. Cara. Aí você vê, às vezes, lutador que dá um passo atrás, perde uma luta, perde o ranking. Mas eu sou idiota, por que você lutou? Eu preciso de dinheiro. Mas R$500 faz diferença. Aí você faz diferença. Entendeu? Isso é a minha maior tristeza da luta, entendeu? De eu não ter mudado a filosofia da galera, de eu ter conversado com tanta gente com grana, ter me aproximado. Já dei aula para o presidente do Gabão, da família do Gabão. Morei na África um período. Na verdade, não para o presidente, para a família dele. Conheci um monte de gente legal, cara, com grana. Você explica para o cara, você fala para o cara, mas não interessa. O business do cara é outro. Ele vê isso como esporte. E ele vai olhando no todo, a gente sabe que a luta só tem estelionatário, tem um monte de... Desde o faixa preta, que não é faixa preta, do cara do kickbox, do Muay Thai, fora a galera que se aproxima. Por quê? Porque ele vê, o estelionatário, ele vê que ali é um caminho fértil para ele. Porque sonho, é desorganizado. Né? Um sonho e se não tem organização. Então ele consegue comprar aquilo ali fácil. O cara tem boa lábia, então ele entra. Então vários eventos já foram por água abaixo porque tiveram pessoas
mal intencionados que entraram, entendeu? Você vê empresário tomar ferro, o cara, pô, tem que usar camisa. Aí daqui a pouco o garoto tá usando outra camisa. Ele não tem esse discernimento. Fala, cara, você tem que usar aquela camisa, tem que comer nesse restaurante. O cara tá te dando dinheiro. Aí vai pecando, entendeu? Já, assim, parece que não, que a gente já tá aqui já há mais de 1 hora, cara. O tempo voa. Cara, fazer uma outra pergunta aqui. Definição de felicidade, cara, no atual momento para você. É você fazer algo sem se entregar de corpo e alma e você conquistar. Às vezes não vem a vitória, mas o fato de você estar lá, e como você falou, eu estar dando um direcionamento ao lutador, que não é vai, vem, vem, e que você chega lá na hora e você vê o cara fazendo, faz isso, faz aquilo, dá solução. E como até hoje os meninos os mais novos, que eu peguei, novinhos, estão lutando, ligam para mim, perguntam, procuram saber. Eu acho isso muito legal, mas eu acho que a realização minha é a minha família. É saber que a minha mulher briga comigo para voltar pro métier da luta e eu falo para ela, não quero mais saber disso não, isso não vai me levar a lugar nenhum, só me dá dor de cabeça. Legal isso, porque geralmente ela fala, a mulherada não quer, né? Ela quer de novo reativar o programa de lutas que eu tinha, enfim, assim, e você ser um cara, ser bom, entendeu? Ser justo. E você ser chato, irmão. Porque o chato é o cara que fala a verdade, irmão. Eu gosto de ter pessoas chatas perto de mim. Você sabe muito bem o que eu falo. A gente já trabalhou e tudo que eu falei hoje em dia com a idade, tá vendo? Eu falei. Porque a idade, ela te traz dores no corpo, ela te traz esquecimento. Esqueço o nome de um monte de gente aqui. Ainda bem que vocês me perguntaram muito nome, porque eu esqueço. Mas ela te traz o quê? Experiência e conhecimento. Porque eu já errei lá atrás, cara. A gente teve um exemplo há pouco tempo. Eu avisei para não fazer. Não faça, não faça. Eu abri as portas, avisei. Espera, a manga, ela é verde e ela é rosa. Mas elas têm o mesmo tamanho. Se você for ver a manga, ela fica verde. Aí ela vai pegar o tom de rosa, mas ela já é bonitona. Mas ela é verde, cara. Pô, mas ela é grandona dessa maneira. Você vai pegar, vai abrir, ela é verde. Pá. É isso que acontece com o lutador quando ele chega antes do tempo no evento. O empresário, ele vai olhar para ele... E é uma peça descartável. O Dan White, ele não está nem aí. É o papel dele, cara. Ele não está nem aí se você é maneiro, se você não é maneiro. 1, 2, 3, acabou. O que ele pôs te oferecer é uma vaga. Se você não pegou no momento certo, na hora certa, acabou, cara. Você vai embora. E se você não tem capacidade intelectual, disposição, e ser um cara abnegado, você vai desistir, porque você vai ter que recomeçar. Eu faço a pergunta, recomeçar não é horrível? Recomeçar é horrível. É horrível. Mas, Léo, obrigado aí pela oportunidade, Paulinho, espero que eu tenha... Eu falo muito, cara. Eu não gosto muito de falar, mas quando eu emendo, eu falo, porque é a fase maneira da minha vida. Eu adoro advocacia. Eu falei uma vez para um advogado que me perguntou, o que é advocacia para você, o que é a luta? Eu falei, cara, a advocacia é meu amor. A luta é a paixão. A paixão você faz merda, né? O amor não, cara, o amor é tranquilão. Entendeu? Então, assim, a paixão às vezes toma o lado do amor. Assim, a luta sempre teve ali e digo que até me atrapalhou em alguns momentos. Eu podia ter feito outras coisas. Mas, de outra parte, eu conheci um mundo com a luta que a advocacia não ia me trazer. Eu conheço, nossa, muitos lugares, muita gente, muitos países. Qual foi o melhor conselho que você recebeu aí nesse mundo da luta até hoje? Aquele que fez a diferença, que te deu ânimo para você retomar e seguir em frente, cara? Leozão, Deus foi muito bom para mim de me colocar pessoas chaves, assim. Até hoje eu aprendi isso, palavra-chave. Eu vou ensinar a minha filha a estudar. As palavras são as chaves. Então, escolha a palavra-chave. E eu tive pessoas chaves na minha vida. O Murilo, quando falou para mim, mete o pé, vai lá que você vai conseguir. Entendeu? O Hugo, cara, dá entrevista aí, cara, fala meu nome o tempo todo. Murilo fala, todos eles falam. Hoje, cara, eu convivo com o Otávio, que é o Peixotinho, que eu chamo de mestre, é um cara vermelho e branco. Ele é um cara que só me bota para cima, entendeu? Então, assim, eu tenho pessoas chaves, o meu professor, Serginho, o Jorge, desde lá de trás. Quando eu fui treinar foi dar aula para essa galera, eu tive o Diógenes me dando conselhos, me falando, entendeu? Então, assim, se eu falar, eu tô sentado adivinhando, se eu falar de uma pessoa. Mas, assim, eu sempre tive pessoas que falaram a coisa certa, como também falar, sai fora, entendeu? Livramento, como se diz, né?
como Deus fala, livramento. Eu tive livramentos, assim, de confusões, coisas ruins que não... Eu já deixei de viajar com atleta, porque eu sabia que eu ia me aborrecer. Aí eu falei pro treinador, cara, eu não vou não, vambora. Aí os caras falando, cara, você precisa, tua mãe, eu falei, não, cara, eu não vou. Esse treinador voltou pouco depois ele foi diagnosticado com úlcera, não passou nem para gastrite, foi direto para úlcera. De tanto que ele se aborreceu. Eita. Entendeu? Então, assim, as coisas evoluem. As pessoas passam a ter uma dimensão muito maior do que era quando a gente começou. Então, está na hora de sair. Porque senão você vai ter que... Ou você se submete, ou você vai deixar de ser quem você é, o chato. Então, eu prefiro continuar sendo, nesse sentido, chato. Porque deu certo até hoje, entendeu? Hoje tem Mas, experiência para saber a hora de é, parar. exatamente. Perdi muito com isso. Eu podia ter ganho muito mais grana. Mas aí eu ia ter o gosto da derrota. Que se vocês me perguntassem qual o gosto amargo da derrota, eu conheço, eu como pessoa. Mas treinando, pô, eu tenho que parar aqui para pensar. Olha que maneiro. Eu tenho que parar para pensar quem foi que eu estava, que perdeu, que eu podia. Até tenho aqui alguém. Eu não gosto de ficar dando nome, mas 90% não. 90% não, muito mais. 98% das minhas participações foram de vitórias, cara. E assim, eu seria liviano. Todos os caras que eu falei aqui e alguns outros que eu não falei fizeram parte da minha história, entendeu? E assim, é legal a gente falar, eu tenho história. Até porque eu já tô com 53, 54 anos. Pô, eu já tô Quase que a velho, memória irmão. falha aí, pessoal. E o pessoal até reclama, né, que eu falo idade, né? A galera diz que eu não tenho que dizer idade, porque eu tô queimando os outros, né? Tô levando todo mundo comigo. Eu já fui interpelado, falou, porra, velho, fica falando idade, não diz idade, não. Mas então, a gente já tem uma história, entendeu? Mas tem gente que chega à minha idade e não se divertiu, não curtiu como eu curti, entendeu? E eu curti, e me diverti, e me realizei com a luta. Entendeu? A advocacia vem paralelo? Vem. Pô, conheci muita gente, adoro subir no púlpito para falar, adoro fazer defesas, adoro ter a adrenalina de... Já fui advogado esportivo, advoguei para uma porrada de time de futebol, para o Flamengo, no auge do Flamengo e Vasco. Eu fui muito humilhado por vascaíno, que era a maioria dentro de um tribunal. Mas a luta, ela é quem me realizou, entendeu? Então, eu agradeço muito até por estar aqui, né? Vocês estão me chamando, provavelmente eu tenho alguma coisa para dizer. Né? Pô, você é parte da história do MMA, você fez parte disso tudo, essa galera tá lá em cima. Acho que o Brasil, de certa forma, sem diminuir, assim, sem tirar palavras, mas acho que o Brasil, ele tem uma dívida com você, porque se a gente teve tantas vitórias, tantos cinturões, torcemos tanto por alguns atletas e eles foram campeões, é porque tinha pessoas como você atrás deles para direcionar, treinar para que eles pudessem ter vencido e ter trago essa alegria para o povo brasileiro, né? Porque quando o Anderson botou o cinturão não é dele, o cinturão é dele e de todo brasileiro. Toda a equipe. Toda a equipe. O pessoal botou, então, assim, não é aquela coisa fechada ali, os treinadores e o atleta. É os treinadores e o atleta em um país. Quando ele sai daqui para fazer isso, então, ou seja, você é parte da história, é parte desses acontecimentos. E eu sei que você, às vezes, não se sente parte disso, acha que... eu tenho, de repente, um freio nisso aí, porque, assim, a gente começa... A linha é muito tênue de você ser um cara respeitado e ser um cara zoado. Então, é muito difícil você saber, entendeu? Por exemplo, eu estou dando uma aula, eu falo muito com o Peixotinho isso, com o meu mestre. Pô, mas essa posição aqui é sua. Eu falei, não, essa posição não é minha. Essa posição eu estou fazendo, mas em algum lugar do mundo, alguém está fazendo também. Então, é muita petulância minha dizer que é minha posição. Você está conhecendo por mim. Eu estou mostrando aqui pela primeira vez para vocês. Né? Eu estou dando muita aula de kimono, sem kimono. Eu estou voltando às raízes, dar mais aulas do jiu-jitsu. E menos de MMA, porque o Pietro, por exemplo, que eu estava treinando, que é um cara assim, você vai falar hoje, por exemplo, um cara que eu quero ser campeão e que eu sei que se a gente tiver a oportunidade vai ser campeão, vai ser o Pietro. Breve ele vai retornar. Ele teve um problema de lesão, mas é um cara assim que eu, de olho fechado, sei que vai ser um campeão. O cara tem 2,2 m, desce para 120, mas tem 140. O cara é extremamente inteligente. O cara que tem uma boa apresentação, uma boa aparência. Então ele tem tudo para entrar no evento. E um casca grossa da pesada. E o desgraçado aprende rápido. Com todo esse tamanho, com todo esse
essa estupidez desse tamanho, ele aprende, ele sabe fazer as coisas, entendeu? A gente passou por um momento agora aí, mas ele vai voltar. E ele é um cara que eu estava treinando e que eu arrisquei tudo e arrisco que ele vai voltar, entendeu? Mas quando eu estou mostrando uma posição, eu falo sempre isso. Cara, não é minha essa posição. Então eu falo para você assim, não, é verdade, Léo, o Brasil te deve muito a mim. Eu acho que eu faço parte da história, de alguma forma, entendeu? Eu acho que eu não estou, nunca lá na frente, como muitos caras estão. Mas esses caras que estão lá na frente sabem quem eu sou. Um pouquinho de cada coisa. Então, assim, se a população não sabe, obviamente, o povo que acompanha, eles não dão valor à galera que está por trás. Até porque não sou eu que tem que aparecer, quem tem que aparecer é o cara lá. Sim. Eu sou reconhecido pelos caras que aparecem, tenho respeito, vocês estão me convidando aqui, então para mim tá legal. Sou feliz. Cara, é uma honra Tá certo. A gente ter agradece. você aqui, é uma honra poder ter esse contato, trabalhar, a gente dividir octógono, ringue, enfim, dividir o espaço. Eu que Cara, agradeço, muito Léo, obrigado você por sabe estar aqui. Você sabe que eu sou teu fã, agradeço você sempre, que fora daqui você também está sempre me ajudando. Paulinha também, que acho que é grossíssimo. Agradeço a presença e desejo tudo de bom. Mais trabalho, mais amigos, mais vitórias. Isso aí. E se as derrotas vierem, mais aprendizados. Isso aí. Obrigado. Valeu, galera. Esse foi o Pod Esporte Maricá, hoje com Sérgio Gasparelli Babu, parte viva da história do nosso MMA, Jiu-Jitsu, aqui. Outros. Até a próxima. Ai, acabou. Passamos, hein, cara? Passamos muito, né? Pô, assim, dá pra fazer umas 10 horas. Dividir, A né? gente não fez nem um terço do que eu queria fazer. Agora, Aqui celebramos o espírito esportivo e a paixão pelos esportes em nossa cidade. A cada episódio mergulhamos nas conquistas, desafios, histórias inspiradoras dos talentos maricaenses, debates, entrevistas exclusivas e análises aprofundadas das equipes e atletas locais. Se você se liga em esportes, venha conosco nesta jornada emocionante. Aperte o play. Faça parte dessa comunidade esportiva vibrante. Pod Maricá, a sua conexão com o esporte.